logo depois de dormir. Depois dessa oração, eu pude perceber claramente que eu tinha entregue a minha vida a Jesus Cristo. Mas no outro dia eu fui para a festa, eu fui para a farra. Só que quando eu ia para a farra, eu não voltava 2 horas da manhã. Eu voltava de manhã do outro dia. Mas nessa noite, eu decidi 2 horas da manhã voltar para casa. E a galera perguntava: Marcelo, por que tu vai voltar tão cedo, 2 horas da manhã? Vamos curtir até de manhã. Cara, eu não sei, eu não estou me sentindo bem. Estou me sentindo estranho aqui no meio de vocês e eu queria voltar mais cedo para casa. Não está fazendo sentido tudo isso que eu estou vivendo aqui com vocês. E eu decidi, voltei para casa, e naquela noite eu pude ver Deus agindo na minha vida, uma vontade, um desejo no coração de ler a Bíblia, de orar, e de estar com pessoas que buscam a Deus, que conhecem Jesus Cristo. Eu fiz essa escolha, não foi fácil, pessoal, foi muito difícil, doeu muito, mas quem fez tudo isso foi Jesus Cristo. Tivemos agora em janeiro a série Jesus Restaura. E foi isso que Jesus fez na minha vida, Ele me restaurou. Muitas vezes a gente espera, e eu tenho até amigos que falam: não, Marcelo, não vou buscar Jesus agora não, desse jeito não. Deixa eu melhorar em algumas áreas, eu vou tratar algumas áreas, depois, quando eu estiver ótimo, perfeito, aí eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Enquanto isso, não. Então nessa, até hoje, eu quero dizer para você essa noite, que Jesus quer do jeito que você está. Jesus te quer desse jeito. É Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que sara. Ele só quer que você dê o primeiro passo. Ele só quer que você tenha um coração disposto e dizer: eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade, minha vida. Amém? Tem um texto, eu peço que você abra a sua Bíblia. Se você não trouxe, não tem problema, vou ler aqui para você. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46 e diante. Conta a história do encontro fantástico e sensacional de Jesus com o cara. Marcos, capítulo 10, verso 46 e diante. Diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-o. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto foi ter com Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego: mestre, quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho afora. Amém? Essa passagem fala do momento em que Jesus, na verdade, estava a caminho de Jerusalém, a poucos dias de sua morte. E ele, um pouco antes desse texto, a gente vê Jesus fazendo maravilhas. Jesus curando pessoas, Jesus transformando, Jesus dando grandes lições à multidão. E queria que você imaginasse comigo essa história: Jesus transformando e curando pessoas e chegando mais e mais gente, a galera lá ao lado de Jesus e querendo seguir Jesus. E Jesus continua o seu ministério e ele vai seguindo, vai caminhando, e a multidão, essa galera seguindo Jesus Cristo, e fala da história de um cego, o cego Bartimeu. Não bastava ser só cego, era o quê? Mendigo. Então Jesus está passando, a multidão seguindo Jesus Cristo, e a Bíblia fala que esse cego clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não sou eu. Quem tem problema com a visão, geralmente os outros sentidos são mais aguçados. E certamente aquele cego ouviu falar outras vezes de Jesus Cristo.
E esse cego clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Na segunda vez, Jesus escuta e vai até ele. Eu queria tirar algumas lições desse texto para nós. Esse texto tem tudo a ver comigo, eu tenho certeza que tem tudo a ver com você também, e vai falar ao seu coração. O primeiro ponto é que esse cego, quando Jesus estava passando e a multidão ao redor de Jesus, ele ouviu de Jesus Cristo. Esse cego tinha uma capa, a Bíblia fala que ele tinha uma capa. Essa capa, muitos dizem que era uma autorização que ele tinha para poder pedir esmolas. O Império Romano concedeu essa capa a ele. E não somente isso, ele se protegia do frio também. Mas a Bíblia fala que quando Jesus estava passando, esse cego ouviu de Jesus. E isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Muita gente chegou para mim para falar de Jesus Cristo. Se eu for perguntar para você, você já ouviu de Jesus alguma vez aqui? Todos aqui vão levantar a mão. Todos nós sabemos quem é Jesus Cristo. Ou ouviu de falar de Jesus em alguma igreja que você já foi, ou alguém foi visitar você na sua casa e falou de Jesus, ou na faculdade, ou no trabalho, ou na televisão, mas você, algum dia, já ouviu de Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com esse cego. Ele ouviu que era Jesus. O problema é que muitos escutam, ouvem falar de Jesus Cristo. Mas eu quero só ouvir falar de Jesus, eu não quero mais nada. Eu não quero nenhum compromisso, não. Eu não quero dar mais um passo, não. Eu quero só ouvir falar. E tem muita gente que passa anos ouvindo só falar de Jesus Cristo. E só isso. Mas a Bíblia fala que esse cego, depois de ouvir de Jesus Cristo, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele entendeu nesse clamor que ele precisava de ajuda. Naquele tempo não tinha recursos, nem medicina nenhuma poderia ajudar aquele cego. E ele já estava anos ali. Provavelmente nasceu com aquilo, com aquela cegueira. Mas ele entendeu a necessidade dele de miséria, de pobreza, de esquecimento e solidão que ele vivia. E ele viu que não era somente uma cegueira mesmo física, mas uma cegueira espiritual. Ele estava longe de Jesus, ele não conhecia Jesus Cristo. Ao ouvir falar de Jesus Cristo, ele clamou: Jesus, me ajuda. E muitas vezes é isso que Jesus quer, todas as vezes, na verdade. É isso que Jesus quer da nossa vida. Que você clame. Mas para eu ter que clamar a Jesus como eu clamei certa vez, precisamos reconhecer o nosso estado. Um estado de miséria por estar longe de Jesus Cristo. Um estado que iremos prestar contas com Deus um dia. Todos nós aqui estaremos diante de Deus um dia e seremos julgados, culpados ou inocentes. E nesse grande dia a gente não vai ter como colocar aquela desculpinha, aquela desculpa brasileira diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Precisamos entender a nossa condição, a condição de que estamos perdidos se estamos longe de Jesus. Que iremos para um local que não é agradável, que é horrível, que se chama inferno, por estar longe de Jesus Cristo. E muitas vezes isso não é falado. Mas esse cego entendeu a condição dele, de miséria, de miserável que ele era, por estar longe de Jesus, e ele fez o quê? Ele clamou por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que Jesus quer na sua vida. Que você clame, que você reconheça. E busque a Ele, clame e peça ajuda. Senhor, me ajuda. Eu fiz isso um dia. Jesus, transforma minha vida, eu não tenho mais força. Eu estou no fundo do poço. Eu não tenho amigos que me levam para a palavra de Deus. É só droga e bebida e farra e curtição. Mas certa vez, à noite, eu clamei: Jesus, tem misericórdia de mim, transforma a minha vida. Esse cego ouviu, clamou. E a palavra de Deus fala que esse cego, ele largou a sua capa. Algo tão precioso que ele tinha, que dava autorização a ele de poder pedir esmolas. E na noite de frio, ele ainda se aquecia com essa capa. A palavra de Deus fala que ele largou essa capa e foi ter com Jesus, foi até Jesus Cristo. Para ele, algo mais importante era Jesus Cristo. Era a única oportunidade que ele teria, era aquela.
Jesus está passando por aqui, Jesus está indo para Jerusalém, certamente Ele não vai passar de novo. Essa é a oportunidade que eu tenho. Eu vou largar isso que eu tenho mais precioso, porque eu acho que tem algo bem mais precioso que essa capa, que é Jesus Cristo. Eu não sei na sua vida, mas em minha vida tem momentos que eu tenho que largar muita coisa para seguir Jesus Cristo. Aquele conforto que eu vivia de buscar droga, bebida e farra, era algo difícil para largar. Mas eu sabia que eu tinha que largar, mas eu não ia conseguir largar sozinho. E você certamente pode identificar algo na sua vida que você tem que largar, tem que jogar fora, tem que deixar de lado. Que você possa identificar isso. O que na tua vida você precisa deixar de lado, jogar fora e largar para poder seguir Jesus Cristo. Não tem como, galera, seguir Jesus Cristo vivendo do nosso jeito, da nossa forma, com o nosso padrão, satisfazendo os nossos desejos. Não, Jesus Cristo quer que a gente diga não às nossas vontades para seguir Ele. É do jeito de Jesus e não do nosso. O cego ouviu Jesus, o cego clamou por Jesus, ele largou a sua capa para seguir Jesus Cristo. E a Bíblia vai falar que ele seguiu Jesus Cristo estava fora. Ele sabia que Jesus estava passando por lá e Jesus estava indo a rumo da cruz. E mesmo assim, ele decidiu seguir Jesus Cristo. Ele decidiu não fazer as vontades dele, mas a vontade de Jesus Cristo. E Jesus fez maravilhas na vida desse cego. Você tem seguido Jesus? Quem você tem seguido? Algumas aplicações para a nossa vida. Tiramos da vida desse cego é que devemos aproveitar as oportunidades. A única oportunidade que esse cego tinha de ser transformado, de ser curado, era aquele momento. Era aquele momento que Jesus estava passando e ele entendeu claramente que era naquele momento, não tinha depois. Não tinha mais um momento. E tem muita gente que fala, não, ainda não estou pronto, Marcelo. Não, agora é época de carnaval, não vou fazer isso agora. Depois, quem sabe, eu posso fazer. Depois eu busco Jesus, mas ainda sou tão novo. Eu ainda tenho tanta coisa para fazer. Eu quero fazer tantas coisas. Por que eu vou fazer isso agora? Sabemos que a nossa vida, galera, é tão breve. Eu estou aqui falando para vocês essa noite. Amanhã eu não sei se eu estou vivo. E é incrível como a gente vê pessoas ao nosso lado que do nada pegam uma doença e morrem. A nossa vida é breve. E essa oportunidade que temos aqui hoje pode não termos depois. Aquele cego entendeu, a oportunidade é essa, o momento é esse. Eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que buscar Jesus agora. Aprendemos muito com esse cego, com a vida desse cego, com essa atitude e postura que ele teve. A oportunidade que Jesus está nos dando é agora, é hoje. Possamos aproveitar essa oportunidade. O segundo é que nem sempre a voz do homem é a voz de Deus. E Jesus estava passando e quando esse cego clamou por Jesus Cristo, a multidão fez o quê? Ei, cala a boca, cara. Tu está aí no canto sujo, olha a tua condição. Eu estou aqui seguindo Jesus Cristo, Ele não vai te ouvir. E muitos falavam, fica calado. Jesus Cristo não vai te ouvir. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Como eu falei para vocês, tinha uma galera que não queria saber de Deus. Marcelo, agora tu está indo para a igreja? Irmão, Pai do Senhor, tirava onda com a minha cara quando eu comecei a ir para a igreja. E é incrível, quando tem um domingo para ir para a igreja, sempre aparece alguma coisa. Sempre tem alguma coisa quando a gente decide no coração de ir para a casa do Senhor, de ouvir a palavra de Deus. E certamente, se você está aqui essa noite, houve outras propostas, outros convites, mas você decidiu vir aqui ouvir a palavra de Deus. Deus sabe do seu coração, Deus sabe do meu coração. Muitas vezes aparecem pessoas que são ladrões de alegria, que estão sempre colocando algo no nosso coração para a gente não buscar Deus. Cara, tu vai fazer essa escolha hoje. Segunda-feira, poucos dias do carnaval, faz depois essa escolha.
Vai para a igreja agora, cara. Não, não faz isso. Certamente você já ouviu isso de alguém, desanimando você para não buscar a Deus, para não ir para a igreja, ou falando mal de alguém que estuda a Bíblia e prega a palavra de Deus. Que você possa ouvir a voz de Deus.